vou falar de novo. Graça e paz, irmãos, irmãs. Aí sim, aí sim. Eu estava com esse... Antigamente vinha agora está vindo diferente, mas tinha uns porta-pãozinho. Eu me lembrei que a gente usava isso aqui para colocar comprimido. Umas partes de gente da igreja já fez, né? Aí esses dias atrás eu fui na Casa China, fui comprar um porta-comprimido moderno. Quando eu estava comprando, eu falei assim, meu Deus, aí que a gente percebe quando a idade chega, né? Quando você vai na Casa China e comprar porta-comprimido, aí lascou, né? Colocar um monte de vitamina A, B, C, colocar remédio para dormir, para acordar depois. Aí você fala assim, aí lascou tudo, né? Essa vida é assim mesmo. Quero compartilhar com você. Nós vamos ver Mateus capítulo 19, verso 16. Mateus 19, verso 16, aí da Bíblia. Nós vamos ler junto. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui para nós. Então vamos ler bem devagarzinho, sem se preocupar com o que eu vou falar depois. Porque o que abençoa a gente é a Bíblia, né? A Bíblia que faz a obra na gente. Então Jesus conta, a Bíblia conta, quando Jesus estava compartilhando e ensinando, e num desses ensinos apareceu uma ilustração viva para Jesus, que diz assim: então, Jesus disse a seus discípulos: em verdade, eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, então, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro. Eu falei o texto certo para você? Hã? Para frente, né? Então vou começar de novo. Verso 16. Vamos de novo. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Então respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Então respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Então disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Essa palavra é muito interessante, porque Jesus diz aqui para alguém que estava olhando Jesus de fora. E esse que estava olhando Jesus de fora
era uma pessoa bem religiosa, né? Jesus falou para ele 6 mandamentos de cor: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos que Jesus disse para aquele homem. Observe que Jesus não falou os outros mandamentos, porque os outros mandamentos eram o motivo de tropeço para o jovem. Então Jesus falou aqueles mandamentos que ele fazia. Veja no verso 20, ele disse: eu tenho tudo isso observado, o que me falta ainda? Aí Jesus foi para o espírito dos outros mandamentos e disse uma palavrinha assim interessante: se queres ser perfeito. Aquilo que ele estava vivendo era na periferia, mas faltava alguma coisa que estava impedindo aquela pessoa a entrar no reino. São pequenas coisas que impedem nossa vida, e são às vezes obstáculos para o nosso progresso. Eu não tenho dúvida que o nosso progresso ele está intimamente ligado à nossa vida com Ele, com Jesus, nossa vida espiritual com Ele, porque o nosso reflexo nessa terra é o reflexo da comunhão. Você tem comunhão com Ele, sua vida aqui vai boa. Se você não tem comunhão com Ele, sua vida vai ruim. Tudo é um reflexo, é um princípio espiritual e é uma semeadura. Deixa eu ler uma coisinha que eu achei muito interessante para vocês. Presta atenção, não vai dormir, tá? Não vai dormir porque assim, o clima hoje está gostoso, né? Tipo assim, que era uma cobertinha, e aí não dorme. Um professor de ciências de um colégio queria demonstrar um conceito aos seus alunos. Ele pegou um vaso de boca larga, colocou algumas pedras dentro. Então perguntou à classe: está cheio? Unanimemente responderam: sim. O professor então pegou um balde de pedregulhos, virou dentro do vaso. Os pequenos pedregulhos se alojaram nos espaços entre as pedras grandes. Então perguntou aos alunos: e agora? Está cheio? Desta vez alguns estavam já meio hesitantes, mas a maioria respondeu sim. Então o professor levantou uma lata de areia, começou a derramar dentro do vaso. A areia então preencheu os espaços entre os pedregulhos. Então pela terceira vez o professor perguntou: então, está cheio? Agora a maioria dos alunos estava receosa, mas novamente muitos responderam sim. O professor então mandou buscar um jarro de água, derramou a água dentro do vaso. A água saturou a areia. Neste ponto, o professor perguntou de novo para a classe: qual o objetivo dessa demonstração? Um jovem e brilhante aluno levantou a mão, respondeu: não importa quanto a agenda da vida de alguém esteja cheia, ele sempre conseguirá espremer dentro mais coisas. Não, respondeu o professor, o ponto é o seguinte: a menos que você coloque as pedras grandes em primeiro lugar dentro do vaso, não conseguirá mais colocá-las lá dentro. As pedras grandes são as coisas importantes da sua vida: seu relacionamento com Deus, sua família, seus amigos, seu crescimento pessoal e profissional. Se você preencher sua vida somente com coisas pequenas, como demonstrei com os pedregulhos, a areia e a água e as coisas realmente importantes nunca terão tempo e nem espaços na sua vida.
Depende do que colocamos na nossa vida. Depende das nossas prioridades e a sabedoria com que a gente enche este vaso, não é? E é nesse espírito aí que Jesus, ele conversa com aquele jovem. Ele estava colocando dentro do seu vaso bastante coisa pequena, e não tinha espaço para as coisas grandes e importantes. E Jesus então disse para ele: se você quer ser perfeito, então você tem que ajeitar as prioridades com as coisas certas. Cada um de nós tem uma percepção de perfeição. Às vezes bens ou hábitos que nós nos agarramos para obter controle, obter coisas. E às vezes a gente cai num perfeccionismo, né, que torna uma pessoa escrava de detalhes. Esse dia alguém chegou na minha sala lá e começou a conversar comigo, começou a olhar para trás. Até que me incomodou, eu olhei para trás. O quadro estava um pouquinho assim. Aí eu falei: viu, aquele quadro está te incomodando? Ele falou: tá, eu tenho toque. Aí eu falei: então vamos arrumar o quadro, né? Botei o quadro assim, deu até um certo trabalho, porque devia estar um furo no lugar errado. Mas arrumou o quadro. Mas às vezes o perfeccionismo, ele é escravo de detalhes. E às vezes o perfeccionismo é uma pressão que a gente tem de modo psicológico, que a gente impõe a si mesmo para ser aceito pelos outros. O perfeccionismo tem esse defeito, e a gente tem esse defeito. A gente quer ser perfeito para que os outros nos vejam como perfeitos, e assim nós nos tornamos aceitos. Não sei se alguém aqui é escravo do perfeccionismo, mas vá curar isso aí, porque isso aí não é bom não, né? Mas aqui no Evangelho, a palavra perfeito, ele tem uma outra conotação, porque Jesus falou para ele: se você quer ser perfeito, ele não falou se você quer ser escravo do perfeccionismo, nada disso. Ele falou: se você quer ser perfeito, né, esse perfeito que Jesus coloca aí para eles e que está no Evangelho, é algo maduro, algo completo, é algo íntegro. Ela significa isso, é abrir espaço para o crescimento pessoal, é abrir espaço para andar mais perto de Jesus e tirar os detalhes da vida. E aqui o Evangelho de Mateus coloca a palavra perfeito, que significa realmente maduro. Jesus disse para aquele jovem: se você quer ser maduro, se você quer ser íntegro, então tem algumas coisas que você precisa fazer na sua vida. E a gente vê isso, Jesus falando com aquele sujeito. E o que aquele sujeito estava fazendo? Ele estava valorizando coisas que não valeria a pena, trocando prioridades na sua vida. E às vezes muitas coisas nos tornam imperfeitos diante do Evangelho. Detalhes que não nos permitem crescer, não nos permitem progredir. Detalhes que não nos permitem andar mais perto de Jesus e sermos abençoados por Ele. Receber coisas importantes que Ele tem guardado para nós. No caso daquele jovem, ele estava muito incomodado e muito escravo das coisas. E Jesus estava vendo que isso era o seu problema. E ele disse assim, lá no verso 16, vamos ler de novo esse versículo que nós já lemos, mas diz assim: e eis se aproximando-se dele, o jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O que eu farei? Veja que Jesus ali, ele identificou a riqueza desse homem como um gatilho para prender neste mundo, que sufocava o coração dele. Às vezes coisas sufocam o nosso coração e nos impedem de seguir a Jesus de fato. Coisas simples que são gatilhos para bênçãos que Ele tem para nós, e a gente fica preso em coisas. E Jesus ali mostra para aquele sujeito que o dinheiro estava impedindo a ele de entregar-se a Jesus. Ele não podia ir. Ele falou: vai, dispõe, larga,
e vem e me segue. Mas ele não queria, porque os detalhes estavam impedindo de largar para seguir a Jesus. E aquilo estava se tornando para ele um empecilho. Há empecilhos que acontecem na nossa vida. Quais são os detalhes da sua vida e da minha vida? Detalhes importantes. Muitas pessoas, até mesmo os cristãos, que nós que frequentamos as igrejas muitas vezes, estamos deixando escapar a vida boa que Deus tem para nós, porque as coisas dessa vida estão nos impedindo de progredir. Qual coisa dessa vida te impede? Essa vida passageira, rapidinha, que às vezes qualquer detalhe, ela significa um fim. Às vezes qualquer coisa ela é passageira demais e a gente troca as prioridades, né? A gente troca o que é passageiro por aquilo que é eterno, por aquilo que dura muito, que dura para sempre. Hoje de manhã, se você não veio, compartilha ali a pregação da manhã que a gente compartilhou sobre as primícias. Qual é a primícia da sua vida? O que está em primeiro lugar para você? Porque o que estiver ocupando o seu coração em primeiro lugar é o que vai ser a sua grande salvação ou a sua grande perdição. Depende do que está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar em nossa vida? Já pensou sobre isso? Tem uma frase de um sujeito que eu me lembro sempre, mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar aquilo que ele não pode perder. Olha que coisa interessante. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter. O que você não pode reter? Essas coisas da sua vida e da minha vida, os nossos cacarecos e tralhas, que vai embora, né? Riqueza vai embora, tudo acaba. Não tem caminhão de mudança em velório. Já viu algum? Já viu? O único lugar que o sujeito se despede e não tem caminhão de mudança é no velório. Porque tudo que tem aqui você não pode reter. As pessoas pegam, traça come, ferrugem corrói, ladrões roubam, saúde deteriora. São coisas, são as pedrinhas pequenas dentro de um vaso que a gente entulha, e quando chega o momento de colocar pedras que são importantes, elas não cabem mais no vaso. E às vezes nossa vida está tão entulhada com coisas que nós queremos reter, mas é sábio aquele que dá o que não pode reter e ganha aquilo que ninguém pode tirar. O que é que ninguém pode tirar de você? Já parou para pensar? Se você fizer um balanço, o que é que ninguém pode tirar de mim? O que você vai colocar na sua lista? O que você vai colocar? Às vezes você faz um inventário, né? O que não podem tirar de mim? Não pode me tirar a bênção de Deus, não pode me tirar a provisão divina, não pode me tirar a cidadania do reino de Deus, não pode me tirar a esperança, não pode me tirar a certeza da sua provisão, não pode me tirar nada. Essas não podem tirar. E o que pode tirar de você? O pessoal está com medo, diz que vai vir aí um ano de 2024 bem diferente, né? A pastora está comentando comigo aí sobre uma historinha aí, de que o sujeito lá, as profecias lá do passado, né? Que prevê ano difícil esse 2024, e aí, tudo bem, mas se for um ano difícil, o pessoal diz que vai ter um bug nos computadores, e tudo que você tem no banco vai sumir. E daí? Como é que vai fazer? Pode tirar isso? Pode tirar isso. De repente você pode amanhecer no dia, vai lá ver as coisas que você tem lá no seu telefone, cabe tudo no telefone. Cadê? Sumiu tudo, acabou com tudo. Aí entra de desespero.
Nós, né, irmão Edson, da nossa idade, lembramos de quando surgiu lá o confisco do plano, que tirou o dinheiro, é plano cruzado que foi? Tirou o dinheiro de todo mundo. Muitas pessoas se suicidaram. Eu me lembro que tem um documentário, agora não sei aonde, mas eu assisti. O sujeito tinha uns caminhões, mas ele tinha acabado de vender, não era muito rico, ele era um trabalhador, daquele que tinha comprado 2 caminhões, tinha vendido 2 caminhões, para pegar o dinheiro para comprar 2 caminhões mais novos. Naquela noite, do dia para a noite, ele estava sem o dinheiro que ele acabou de vender os caminhões, colocou no banco para comprar outro. Foi retido o seu dinheiro, e da noite para o dia, ele estava desesperado. E ele conta que e arrumou um emprego, foi, e chegou um dia, que aquela preocupação toda tomou tão conta da sua cabeça, que eu me lembro que foi numa ponte dessa, que liga o Paraná com o Mato Grosso. Ele parou no meio da ponte, abriu a porta do caminhão, saiu e começou a andar, completamente sem rumo, teve que ser resgatado e receber tratamento psicológico, psiquiátrico. Dó, né? Acontece. Essas coisas a gente pode perder, perde muita coisa. Tudo que você e eu temos, a gente pode perder, e as coisas que não podemos perder. E aqui Jesus estava dizendo para aquele sujeito o tratamento exatamente dessas coisas. Ele estava dando valor em coisas que poderiam ser perdidas, mas ele estava apontando para si mesmo, dizendo: olha, vem para mim. Que coisa, né? Vem para mim. O que é que está impedindo às vezes a gente de ser alguém discípulo de Jesus verdadeiro? E às vezes nós, como crentes, às vezes tem coisas ali enroscadas que a gente não abre mão, que aí impede de receber tanta coisa de Deus. E isso Deus tem que mostrar para a gente. Agora vamos ver o verso 21, para frente um pouquinho. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. O problema ali daquele jovem, daquele homem, não era ter muitas coisas e riquezas, e sim colocar nessas riquezas o coração. Você pode ter o que você quiser, eu também posso ter o que eu quiser, mas o meu coração está naquelas coisas. O problema não é ser rico, é ser escravo da riqueza. O problema não é, e também não se engane com rico ou não rico, porque tem pobre que é pior que rico. Pobre e avarento, que ele quer ser rico de qualquer jeito, nunca vai ter coisa nenhuma, mas age de uma avareza, né? Vive uma vida tão desgraçada, tentando ser, que se perde. Aí é aquela avareza. O problema é o coração. Seu coração não pode estar dentro da riqueza e nem na pobreza, porque se o seu coração estiver na pobreza, você vai ser um amargo da vida, não é verdade? Você é um amargo. Ah, porque eu não tenho, ah, porque não dá, ah, porque não vai dar certo. E já pensei muito nisso. Deus me trata todo santo dia, mas Deus tem paciência comigo, e eu tenho paciência comigo mesmo. A gente chega lá, porque a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em nós, o que acontece? Há de completá-la. Às vezes eu vejo que Jesus está meio irritado comigo, e diz: fique tranquilo, Senhor, o Senhor vai completar, o Senhor vai conseguir completar. Vai devagar aqui com o barro, vai devagar com o barro. Isso acontece muito. Muita gente tem se apegado não somente a coisas, mas também até a pessoas. Apego a pessoas. Os judeus consideravam aqui as riquezas como um favorecimento de Deus. Para eles, o ser que era bem de vida era mais abençoado que os outros. Era sinal de prosperidade e de bênção.
Eles tinham isso como cultura na cabeça deles. E é por isso que acreditavam que entrar no reino dos céus os ricos era mais fácil. O que é que Jesus falou? Mais fácil entrar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Olha a mente. A mente da cultura daquele povo era daquela forma. Quanto mais bem sucedido, mais a bênção estava derramando na cabeça dele. Então ele vai entrar mais fácil lá. Então vamos por esse lado. E Jesus olha para aquilo e inverte a lógica. Ele inverte, dá um nó na cabeça daquele povo. Por isso que Jesus não era muito aceito. E ele falou: é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Agora não me perguntar se a agulha é agulha de linha, ou é agulha de pedra, ou é um buraco mais ou menos grande onde passa o cachorro que quer botar o camelo. Não, isso aí é coisa que depois você pesquisa, mas o espírito do negócio é o mesmo, a dificuldade é a mesma, é a mesma coisa. Mas Jesus deixou aqui claro que a salvação ali nada tem a ver com condição social de ninguém, mas assim com fé, e sim com amor a Jesus, porque tudo que é bom, justo, vem dele. E Ele nos concede coisas que nós não podemos comprar. Não se compra família, não se compra saúde, não se compra prosperidade. É Ele quem dá, e de forma muito liberal. Mas se há uma coisa que Ele quer, sempre, aí eu volto lá de manhã, nas primícias, Ele quer sempre ser o protagonista da nossa vida. Mateus 11:30, vê lá para nós, o companheiro, vamos ver lá, eu sempre erro nesse negócio, eu confundo os dois versos, quer ver? Olha só, Mateus, Mateus, vamos lá, 6:33, agora já sabe de cor, né? Agora já sabe de cor. 33, vamos ler junto? Busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa, busque em primeiro lugar. Qual que é o primeiro lugar? Jesus, mais uma vez, queria ser o primeiro da lista daquele homem, porque Jesus é a porta, Ele é a única porta de entrada para o reino. Não adianta aquele sujeito ter isso, aquilo outro, não só como favoravelmente os bens das riquezas como ele tinha, não só meia dúzia dos mandamentos que ele seguia. Jesus olhava para ele e dizia: você está perdido, mas eu quero que você descole o seu coração, porque eu sou a porta. Não é isso que ele diz lá nos evangelhos? Eu sou a porta, aquele que entra por mim, e aí vai. E ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo para aquele homem: eu quero que você seja salvo, meu filho, porque você está com o coração colado neste mundo, e aquelas pessoas que têm o coração colado neste mundo, sofrem, porque o mundo sem Deus, o mundo não nos trata bem, o mundo nos trata mal, e se você é escravo deste mundo, você sempre será maltratado. Agora, se você e eu colocarmos o senhorio de Cristo em nossas vidas, nós sempre seremos bem tratados. Gente bem tratada é feliz, não é feliz? Não é verdade? Você veja que até os animaizinhos, quando eles são bem tratados, são felizes. Lá em casa tem o Bonerges. O Bonerges, pensa no cachorro feliz. O seu Bonerges lá também é feliz lá também? Hein, Carlos? Está firme lá? Olha lá, cachorro feliz, bem cuidado, bem escovado, bem cheiroso, né? Paga a gente até para dar banho, come bem, ração de primeira.
tudo bonitinho. Aí eles dormem lá e dormem com a felicidade. Olha a paz dessa criatura. Uma vez eu cheguei para ele e falei assim: Bonerdio, eu queria ter a vida que você tem. Aí ele olhou para mim e falou assim: sai para lá. O ser humano bem tratado, ele é feliz. Quando é que você é bem tratado? Quando você ama Jesus e você sabe que Jesus te trata bem. E eu sei que Jesus me trata bem, por isso eu sou feliz. Você é feliz? Fala, pô, vocês são felizes ou são felizes? Se não for feliz, eu vou orar daqui a pouco, você vai ser, em nome de Jesus, amém? Pois é, porque ser bem tratado deixa ele feliz, tendo ou não tendo, você é feliz. O que não pode é ter obstáculos para Deus. Olha lá, Mateus 10:37, diz assim, Jesus advertindo, vamos ler junto? Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E olha, cuidado, quem está tendo a prioridade, vai te impedir, hein? Cuidado, vai te impedir. Uma hora você vai escolher, porque ninguém pode servir a dois senhores, Jesus disse, ou vai ser fiel a um, ou vai ser fiel ao outro. Você tem que ter os dois pés numa canoa só. Né? Vai na canoa com Jesus, porque mesmo se a canoa baixar lá na Foz do Iguaçu, a canoa não vai virar. Agora ficar aqui em duas canoas, aí uma hora você vai pular o pé para um lado, talvez não seja bom. Olha o Salmo 62, versículo 10, veja ali, ó. Jesus dizendo, vamos ler junto? Não confie naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma versão mais fácil aqui de entender. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nela o seu coração, porque às vezes o nosso coração é proporcional àquilo que temos, a nossa fidelidade é proporcional àquilo que temos. Vai aumentando a prosperidade da nossa vida, vai diminuindo a fé e a dedicação a Jesus. Isso é que a Bíblia diz, e que Jesus disse para aquele jovem: não põe seu coração, cuidado onde você põe seu coração. E se aumenta a sua prosperidade, mantenha seu coração quieto. Li essa semana um livro que o sujeito disse assim para Deus: Senhor, não me deixe sem dor. Eu falei, que coisa interessante, porque a experiência daquele homem foi uma experiência humana, porque ele percebeu suas caídas na vida. Toda vez que ele estava em prosperidade, ele caía em desgraça, e ele voltava para Deus, e a situação mudava, e ele voltava para o mundo de perdição, e ele então lembrava-se de Deus e voltava, até que ele chegou à sua maturidade, e na sua maturidade ele aprendeu, e fez um pedido a Deus: não me deixe sem dor. Sabe por que ele pediu isso? Porque o ser humano não sabe viver sem dor na sua piedade. Nós somos tão corruptos, queridos, que quando mais somos, não precisa nem ter, mas enquanto mais você é, mais corrupto você fica diante de Deus. E a Bíblia é tão cheia de, olha, cuidado consigo mesmo. E às vezes é preferível ter dor para sempre estar lembrando dos cuidados de Deus e viver de forma fiel. Essa foi a experiência daquele homem. E aqui por último, aqui a gente vê, vou ler outro verso com vocês, Mateus 5:48, que Jesus, ele estimulou os seus discípulos. Como é que ele estimulou? Vamos ler? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Lembre-se, ele não disse sejam perfeccionistas, ele disse seja perfeito. E ser perfeito
esse convite de Jesus é para se render e encontrar a liberdade que só é possível nele mesmo. Eu me lembro aqui no capítulo 19, verso 26 de Mateus, que ele falou para aqueles discípulos. Ele falou exatamente o que disse aqui. Os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Mas Jesus falou: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus pode fazer em nós a obra da sua perfeição e tirar de nós as coisas que nos impedem de entrar no reino de Deus, como estava aquele homem sendo impedido por si mesmo. Que coisa, né? E ele fala assim: vocês têm que ser como o seu Pai Celestial é. Sede perfeitos como o seu Pai Celestial é. É um estímulo para nós. É um estímulo muito grande. Porque Deus sabe das nossas fraquezas e das nossas limitações todas. Ninguém precisa ficar aí andando atrás de perfeccionismo, não. Quando você olha para Jesus e anda com Jesus, Ele te torna perfeito. A nossa perfeição sempre estará nele. Mas Ele age em nós e por meio de nós também. Ele coloca em nosso interior o desejo pela salvação, e Ele nos salva por intermédio do seu Filho Jesus. Deus nos leva ao Mestre que é perfeito, que é Jesus, e não apenas nos faz ter o desejo de conquistar suas promessas, para que o seu nome seja glorificado, mas também nos concede o poder sobrenatural da fé, para tomarmos posse dessas coisas, porque Ele jamais colocará o mandamento dentro de nós, em que Ele mesmo não tenha a capacidade de financiar. Como é que Deus fala para a gente ser perfeito? Com a perfeição dele, com a perfeição de Cristo. E Ele vai sempre nos abençoar, cada dia mais. Sede perfeitos. Mas olha para Jesus, que Ele te torna perfeito. Vai ficar aí, que nem o jovem rico: olha, eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Jesus olha e diz assim: não, vai, conserte sua vida, vem e me segue, que você vai ser perfeito. E Ele coloca dentro de nós o desejo de perfeição, mas Ele não só nos dá uma coisa difícil de prosseguir, mas Ele dá e financia essa perfeição. E é só olharmos para Ele, irmãos e irmãs. Quer ser perfeito? Quer ser perfeito? Olha para Jesus, vai atrás dele. Quer a salvação? Olha para Jesus e vai atrás dele. Você quer ser santo como o santo é o Pai que está no céu? Olha para Jesus, vá atrás de Jesus, Ele vai tomar conta do resto. E é assim que Ele faz em nossas vidas. E aí, a gente orar com a área da sua vida que está impedindo que você seja um discípulo feliz de Jesus Cristo. O que está te impedindo de ser perfeito? Ali para aquele jovem era o dinheiro, eram as posses, mas existem tantas áreas da nossa vida que nos separam de Deus, não é verdade? Tem o trabalho demais, que a gente às vezes esquece de uma vida devocional com Jesus. Tem diversão exagerada na televisão. Hoje tem mais coisa lá para você assistir do que vida disponível para você viver. Ela não é, Gemima? Por isso que eu não gosto da série, porque é muito longa, né? Eu estou na Yellowstone. Parou? Eu estou no 3, mas aí espero que não venha o resto não, porque cair na armadilha de assistir aquele troço lá não acaba nunca, e a minha vida está sendo consumida por aquela coisa, e tem coisa demais para assistir, e vida de menos para se viver. Então, às vezes a diversão é um impedimento para você e para mim desfrutar das bênçãos de Deus. Às vezes Deus quer falar com você ali, mas você está agarrado naquela televisão, Deus não pode nem falar com você, né? Deus não pode falar com você, porque você está tão intertido, que Ele não consegue ter voz no seu ouvido, né? Às vezes a avareza te impede de ser perfeito. Às vezes você está colocando a confiança no dinheiro que você tem. E aí? Hoje de manhã eu compartilhei com os irmãos da oferta de Caim e a oferta de Abel. Diz lá em Gênesis capítulo 4, verso 3 a 5, não precisa abrir não, eu vou contar aqui, que depois de fim de dias, Caim veio trazer uma oferta ao Senhor. Depois, quando ele fala de Abel, ele fala
porém Abel trouxe das primícias. Porque, então qual foi a ordem das coisas para Caim? Vocês são inteligentes? No fim depois que ele se lembrou, aí eu compartilhei de manhã assim, né? Às vezes aquele crentezinho que fala assim: meu Deus, esqueci de devolver o dízimo esse mês. Pois é o espírito de Caim. Daí Deus não pode estender as janelas dos céus para a sua vida, não pode abrir a janela dos céus para a sua vida, porque você está com o princípio errado, está com o espírito de Caim. Por que eu não prospero? Por que meu salário não dá? Por que eu dou uma abraçada para frente, 3 para trás? Por que eu não arrumo um emprego decente? Espírito de Caim, prioridade errada. Espírito do jovem rico. Mas quando você tem o espírito de Abel, que é o primeiro de tudo, porque diz lá Romanos 11:16, achei bem rapidinho para nós, para gente terminar, diz lá Romanos 16, que se a raiz é santa, os galhos também são santos. Achou, meu filho? Romanos 11:16. Vai lá, vamos ler junto? Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será na sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Repreende o devorador das suas finanças e consagra a primícia de tudo, e você vai ver prosperidade. Às vezes isso te impede de ser próspero, de entrar no reino. Então tantas coisas, falta de conhecimento bíblico por causa da preguiça, te impede de conhecer e entrar no reino. E outras coisas que você sabe muito bem, que o Espírito Santo já trouxe no seu coração. O que é que está te impedindo de ser perfeito? Lança fora, queima lá no altar, rejeita aquilo tudo e consagra a sua vida. Vai, descola de tudo que você tem, que é mais importante, e segue a Jesus, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Não é tolo aquele que larga aquilo que não pode reter, para pegar aquilo que não pode perder. Amém, povo?